8. Havia proteção? Acordei na manhã seguinte, cheia de apreensão. Hoje à noite a família viria de novo, todos juntos, ou um de cada vez. De qualquer maneira, temia o confronto horrível. Sentia o pavor das acusações, das advertências iradas, das ameaças e engodos que eu sabia que estavam por acontecer. Acima de tudo, odiava magoá-los. Não acreditando de verdade que Deus responderia ao meu pedido, fiz com que Raichan tirasse meus melhores sares. Escolhi o mais atraente. Mandei recado ao guarda no portão. Receberei todos os visitantes hoje. E então fui para a sala de visitas. Sentei-me em uma das cadeiras de seda branca e li enquanto Mahmud zaguezegueava seus carrinhos de brinquedo pelo desenho do tapete persa no assoalho da sala. O gigantesco relógio entalhado na parede do corredor bateu 10 horas, 11 horas e, finalmente, meio-dia. Bem, pensei, parece que planejaram deixar a visita para mais tarde. O almoço foi servido. Depois da refeição, enquanto Mahmud tirava uma soneca, continuei a esperar. Finalmente, às 3, ouvi um barulho de carro que parava à porta. Preparei-me para a batalha. O carro se afastou. O que estava acontecendo? Perguntei à criada e ela simplesmente disse que era alguém fazendo entregas. A noite escurecia as janelas altas da sala de visitas. As sombras empilhavam-se altas no teto. Um chamado telefônico para mim. Olhei para o relógio. 7 horas. Será que iam telefonar em vez de virem pessoalmente? Apanhei o telefone e ouvi uma voz suave, muito minha conhecida. Mary Old. Ela parecia muito preocupada. Certamente que a notícia de minha conversão já tinha se espalhado, como provava a invasão dos parentes no dia anterior. Então, por que a preocupação? Você está bem? Disse Mary. Estou preocupada com você. Assegurei-lhe de que estava bem. Ao desligar, pedi que me trouxesse o casaco e que aprontassem o carro. Nessa época do ano, minha família geralmente não fazia visita depois das 8, de modo que achei seguro sair de casa. Estranho que nenhum parente houvesse telefonado nem vindo me visitar. Eu necessitava de segurança de alguém da minha família cristã. Os Old. Para que teria Mary me telefonado tão misteriosamente? Dirigi-me à casa dos Old e fiquei surpresa em encontrá-la completamente às escuras. E então, inesperada e abruptamente, fiquei alarmada. Parada no portão de entrada do jardim, eu podia sentir um medo invadindo-me, tocando-me, com um horror viçoso e úmido. Pensamentos escuros vieram a mim de cantos sombrios do jardim. Certamente que havia sido estultícia minha sair a sós no meio da noite. O que era aquilo ali nas sombras? Meu coração disparou. Voltei-me. Estava para correr de volta para o carro, então parei. Não era assim que eu deveria agir. Se eu fazia parte do reino, tinha direito à proteção do reino. Em pé, na escuridão horrível, ainda com muito medo, deliberadamente coloquei-me de volta nas mãos do rei. Jesus, Jesus, Jesus. Repeti muitas vezes. O medo desapareceu de maneira incrível. Assim como chegara, se fora, e eu estava livre. Agora, quase sorrindo, dirigi-me para a casa dos Old. Depois de alguns passos, vi um fio de luz por entre 2 cortinas abertas na sala de estar. Bati. A porta abriu-se lentamente. Era Mary. Ao me ver, deu um suspiro de alívio e rapidamente levou-me para dentro com um abraço. Quem
Quem? Gritou ela. Ele apareceu num instante. Oh, graças a Deus, exclamou ele. Estávamos muito preocupados com você. Quem disse-me que o padre paquistanense que estivera presente no meu batismo havia ficado muito preocupado por minha segurança e tinha lhes dito haverem cometido um grande erro deixando-me sozinha. Então, é por isso que você parecia tão preocupada no telefone, Mary? Suprimi uma risada nervosa. Bem, é certo que o país inteiro logo há de saber sobre minha conversão. Mas obrigado de qualquer forma. Até agora nada aconteceu. Até minha família não apareceu. E vocês não sabem o quão grata sou por esta resposta à minha oração. Agradecemos ao Senhor, disse Ken. E nós três ajoelhamos-nos na sala de estar, enquanto Ken agradecia a Deus pela minha proteção e pedia-lhe que continuasse a me proteger. Assim voltei para casa, mais rica por ter clamado pela ajuda do Senhor em face do medo. Aproveitando-me do nome de Jesus, meus criados disseram-me que ninguém havia me telefonado. Bem, pensei eu, enquanto me arrumava para a cama. Prepare-se para amanhã. De novo esperei na sala de visitas o dia inteiro, orando, pensando, estudando o mosaico dos ladrilhos do assoalho e os desenhos do tapete persa. Não tive notícia de ninguém. O que estava acontecendo? Será que isso era algo do jogo de gato e rato? Então veio-me a ideia de interrogar os criados. No Paquistão, se as pessoas quiserem saber de alguma coisa, é só perguntar a um dos criados. Mediante uma ramificação inteligente, sabem tudo a respeito de todo mundo. Finalmente, encantoei Nurjan. Diga-me, o que aconteceu com a minha família? Oh, Begum Sahir, respondeu ela, suprimindo um risinho nervoso. A coisa mais estranha aconteceu. Foi como se todo mundo tivesse ficado ocupado ao mesmo tempo. Seu irmão teve de ir a um torneio anual de inverno de cricket. Sorri. Para o meu irmão, cricket era mais importante que sua irmã a caminho do inferno. Seu tio Faté teve de sair da província por causa de um julgamento. Sua tia Mina precisou ir a Lahore. 2 de seus primos foram chamados para fora da cidade a negócios e... interrompia. Não precisa continuar. O Senhor havia dito que os espalharia. E os espalhou realmente. Quase podia ouvir o Senhor rindo à socapa. Eu tinha certeza de que os preocupados membros de minha família não me deixariam em paz, mas agora teriam de aparecer um a um. E assim aconteceu. O primeiro emissário foi a tia Mina, uma senhora da realeza em seus 70, cuja beleza oriental de alguma forma sempre parecia fora de lugar em minha sala de visitas com a moderna mobília ocidental. Por muitos anos, tínhamos tido um relacionamento íntimo de amor e confiança. Agora, ao entrar, a sua tez de magnólia estava ainda mais pálida do que de costume, e os seus olhos cor de cinza pareciam rodeados de tristeza. Conversamos um pouco. Finalmente percebi que ela estava pronta para apresentar os verdadeiros motivos de sua visita. Limpando a garganta, endireitou-se na cadeira e, tentando parecer casual, perguntou: Bilks, ouvi que você se tornou cristã, é verdade? Sorri para ela apenas. Ela mudou de posição inquieta na cadeira e continuou. Pensei que as pessoas estavam espalhando falsos rumores a seu respeito. Hesitou ela. Os olhos suaves imploravam-me que dissesse que tudo não passava de uma mentira. Não é mentira, tia Mina, disse eu. Fiz uma entrega completa a Cristo. Fui batizada e agora sou cristã. Ela bateu a palma das mãos na bochecha.
Oh, que grande erro! Exclamou ela. Ficou sentada completamente imóvel por alguns instantes, incapaz de acrescentar qualquer coisa. Então, lentamente, enrolou-se no xale, levantou e, com dignidade fria, saiu de minha casa. Fiquei esmagada, mas pedi ao Senhor que a protegesse da mágoa devastadora que estava sentindo. Eu sabia que tinha de descobrir a oração dele para a minha família. De outra forma, eu deixaria uma esteira de pessoas amadas feridas atrás de mim. Senhor, disse eu, o ideal, é claro, seria que cada uma dessas pessoas viessem a conhecer-te. Mas sei que, ainda que não se convertam, tu ainda as ama. E nesse instante, peço-te que as toque, cada uma dessas pessoas amada com a tua bênção especial. Começando, por favor, com a tia Mina. Obrigado, Senhor. No dia seguinte, tive de fazer a mesma oração. Dessa vez foi por Aslan, um querido e idoso primo que veio me ver. Era advogado e morava a cerca de 80 quilômetros de distância de Huacho. Como filho do irmão de meu pai, tinha herdado muitas das características deste. O mesmo sorriso afetuoso, o mesmo senso de humor gentil. Eu gostava de Aslan, da atitude dele. Depreendi que não havia ouvido os particulares do meu problema. Trocamos algumas galanterias e então Aslan me disse: quando é a reunião da família? Virei apanhá-la e iremos juntos. Ri. Não sei quando será a reunião da família, Aslan, mas sei que não serei convidada porque a reunião é por minha causa. Ele parecia tão confuso que senti que deveria explicar tudo. Mas, por favor, vá à reunião, Aslan, disse eu ao terminar a explicação. Talvez você possa dizer alguma coisa boa por mim. Observei-o sair tristemente da casa. Era óbvio, pensei eu, que o clímax se aproximava. Era melhor eu ir a Rawalpindi e a Lohari assim que pudesse. Eu não queria que Tony e meu filho Khalid ouvissem histórias distorcidas a meu respeito. Não havia nada que eu pudesse fazer pessoalmente por minha filha Khalida, que morava na África, mas poderia encarar Khalid e Tony. Logo, no dia seguinte, parti para Lohari. Khalid tinha se saído muito bem nos negócios e sua casa bem o refletia. Um bangalô adorável na cidade, cercado de varandas largas e um gramado imaculadamente bem cuidado. Entramos pelo portão, estacionamos à entrada e subimos para a larga varanda. Khalid, que tinha sido alertado pela família e por meu interurbano, apressou-se a cumprimentar-me. Mãe, que prazer vê-la, disse ele, embora eu pudesse perceber um pouco de embaraço em suas boas-vindas. Conversamos toda aquela tarde a respeito do que eu tinha feito, mas no final percebi que Khalid não compreendia de maneira alguma. Em seguida, tinha de ir a Tony. Dirigi-me para Rawalpindi e fui direto ao hospital. Pedi que a chamassem pelo sistema de altos-falantes. E enquanto esperava, meditava em como deveria contar tudo a ela. Indubitavelmente, ela já deveria ter ouvido alguma história. É certo que ela sabia, em primeira mão, que eu estivera lendo a Bíblia. Ela podia até ter ouvido alguns pedaços da minha conversa com a freira católica, a doutora Santiago, nesse mesmo hospital, no dia em que Mahmud foi internado. Uma coisa ela certamente não sabia: o quanto aquela conversa com a doutora Santiago tinha mudado a minha vida. Pois foi essa pequena freira que me encorajou a orar a Deus como o meu pai. Mãe, levantei os olhos e vi Tony apressando-se em minha direção. O cabelo cor de castanho em definido contraste com o uniforme branco e engomado, um rosto sorridente e braços abertos.
Levantei-me com o coração aos pulos. Como é que havia de lhe dar essa notícia? Tentei pensar em algumas maneiras gentis, mas o temor da pressão da parte de Tony era demais para mim. Sem fazer rodeios, coloquei tudo para fora. Tony, disse eu, prepare-se para um grande choque, querida. 2 dias atrás eu fui batizada. Tony estacou a mão meio estendida, os olhos sensíveis encheram-se de lágrimas. Deixou-se cair no divã ao meu lado. Eu pensei que ia acabar assim, disse ela, com a voz quase inaudível. Tentei confortá-la, mas não tive êxito. Não há motivos para fingir trabalhar, disse Tony. Assim, pediu licença para sair mais cedo e juntas nos dirigimos para o seu apartamento. O telefone de Tony estava tocando enquanto destrancava a porta. Ela entrou apressadamente, apanhou o receptor e, voltando-se para mim, me disse: é a Nina. Nina era uma sobrinha que morava em Rawalpindi. Ela quer saber se é verdade. Voltou-se para o telefone, pois Nina, evidentemente, havia começado a falar de novo. E de onde estava, eu podia ouvir a voz de Nina aumentando de volume. Então Tony disse suavemente: sim, é verdade, Nina. Ela o fez. Nina deve ter batido o telefone, pois Tony tirou o receptor do ouvido, olhou para mim, deu de ombros e lentamente colocou-o no lugar. Era melhor dar-lhe tempo para coordenar seus pensamentos. Por isso, apanhei as minhas coisas e dispus-me a sair. Venha visitar-me, querida, disse eu. Quando sentir vontade, conversaremos. Tony não fez objeção alguma, de modo que em alguns minutos eu estava de volta na rodovia Tronco Grande, em direção à minha casa. No instante em que cheguei, meus criados rodeavam-me. Nurjan esfregava as mãos gordas. O rosto de Raya Chan estava mais pálido do que de costume. O telefone havia tocado o dia todo. Os parentes tinham estado ao portão desde cedo da manhã perguntando por mim. E no meio da conversa dos criados, o telefone tocou novamente. Era Jamil, marido da minha irmã, que trabalhava para uma companhia de petróleo britânica. Eu sempre havia pensado nele como um homem do mundo, mas agora sua voz não parecia ter muita segurança. Bilks, ouvi a coisa mais estranha e não posso acreditar, disse ele sem cerimônia. Um colega de trabalho me contou ter ouvido que você se tornou cristã. É claro que eu ri dele e assegurei-lhe que isso jamais poderia acontecer. A notícia realmente estava se espalhando rapidamente. Eu não disse nada. Bilks, a voz de Jamil insistia. Você me ouviu? Sim. Essa história não é verdade, é? Sim. Outro silêncio. Então... Bem, isso é bom, retrucou Jamil. Você perdeu mais do que poderia imaginar. E por quê? Por outro ponto de vista religioso? É por isso? Desligou. Em 10 minutos, Tony estava ao telefone soluçando. Mamãe, tio Nawaz acaba de me telefonar dizendo que agora o pai de Mahmoud poderá levá-lo de volta. Nawaz disse que tribunal algum permitirá que você fique com ele. Tentei confortá-la, mas ela desligou soluçando. Mais tarde, naquela noite, enquanto Mahmoud e eu jantávamos em meu quarto, Tony e 2 de minhas sobrinhas vieram à casa. Fiquei espantada com a palidez de seus rostos. Por favor, sentem-se e jantem comigo, disse eu. Mandarei as criadas trazerem o jantar. Tony e minhas sobrinhas apenas tocaram a comida. Estava contente em ver as 2 jovens.
mas era claro que elas não estavam contentes em me ver. A conversa foi trivial e as 3 mulheres olhavam para Mahmud, como que sugerindo que ele fosse brincar lá fora. Só depois dele sair é que uma das minhas sobrinhas finalmente inclinou-se para a frente com ansiedade, dizendo: "Tia, a senhora compreende o que significa para os outros?" E debulhou-se em lágrimas. "A senhora pensou em nós?" Suas perguntas ecoavam nos olhos castanhos da outra sobrinha, que estava sentada silenciosamente à minha frente. Estendi a mão por cima da mesa e apertei a mão da garota. "Minha querida", disse eu tristemente, "não há nada que eu possa fazer, a não ser obedecer." Tony agora olhava para mim com os olhos chorosos e, como se não tivesse ouvido nada do que eu disse, suplicava: "Mãe, por favor, faça as malas e vá embora. Vá enquanto há alguma coisa ou alguém com quem sair." Sua voz aumentou de volume. "A senhora sabe o que estão dizendo por aí? A senhora será atacada. Seu próprio irmão pode ser levado a agir contra a senhora." E começou a soluçar. "Meus amigos dizem que a senhora será assassinada, mamãe." "Sinto muito, Tony, mas não vou fugir," respondi gentilmente. Se eu sair agora, haveria de correr para o resto da minha vida. A determinação crescia dentro de mim enquanto falava. Se desejar, Deus pode facilmente cuidar de mim em minha própria casa. E ninguém, disse eu, irá me expulsar. Endireitei-me na cadeira, de repente, sentindo-me muito dramática. Que me venham atacar. E então, enquanto me sentia tão ferozmente segura de mim mesma, algo aconteceu. A presença afetuosa de Deus desapareceu. Fiquei sentada, quase que em pânico, esquecida das vozes que se elevavam ao meu redor, mas subitamente compreendi o que havia acontecido. A minha velha natureza, cheia de orgulho e teimosia, havia tomado o controle. Eu estava decidindo o que haveria de acontecer, que ninguém me expulsaria de minha própria casa. Afundei-me na cadeira quase sem perceber que Tony estava falando comigo. "Está bem então, mamãe?" clamou Tony. "Então a senhora virou cristã, mas deve também tornar-se Marte?" Ajoelhou-se do pé da cadeira e colocou a cabeça no meu ombro. "A senhora não compreende que a amamos?" "É claro, querida, é claro", murmurei, acariciando-lhe o cabelo. Em silêncio, pedi perdão a Deus por ser tão cabeça dura. Aonde quer que ele quisesse me levar, estava bem, ainda que significasse deixar o meu lar. Ao dizer isso, em meu coração, uma vez mais senti a presença do Pai. O episódio todo tinha tomado somente alguns minutos, mas à medida que as 3 mulheres sentadas à minha frente continuavam a falar, eu estava consciente de que a vida continuava em outro nível também. O Senhor estava nesse instante trabalhando comigo e ensinando-me. Ele estava no processo de mostrar-me como permanecer em sua presença. "Então irá, não é mesmo?" Era a voz de Tony. E eu não tinha ideia do que ela estava pedindo. Felizmente, ela continuou. "Se o pai do Mahmud vier buscá-lo, você pode deixá-lo comigo. Eu não me tornei cristã", acrescentou enfaticamente. Afinal, as 3 moças se aquietaram. Perguntei-lhes se gostaria de passar a noite comigo, e concordaram. Enquanto dizia boa noite a minhas sobrinhas, pensei em como nossos papéis haviam mudado. Antes, eu era tão protetora e me preocupava com elas. Agora estávamos igualmente preocupadas, umas com as outras. Nessa noite eu orei. "Senhor, é tão difícil falar com uma pessoa que não tem fé em Ti."
Por favor, ajuda a minha família. Estou tão preocupada com o bem-estar das pessoas que eu amo. Ao adormecer, parecia ter novamente deixado o corpo e saído flutuando. Encontrei-me de pé numa ladeira gramada e cercada de pinheiros. Uma fonte sussurrava por perto. Ao meu redor estavam anjos, em tão grande quantidade que pareciam formar uma espécie de nevoeiro. Continuava a ouvir um nome: São Miguel. Os anjos deram-me coragem e então estava de volta à cama. Levantei-me e, ainda sentindo esse poder espiritual, fui ao quarto de Mahmoud. Apontei o dedo para a cama, depois fui ao quarto de minha filha e de minhas sobrinhas e fiz o mesmo. Voltei ao meu quarto e caí de joelhos. Senhor, orei, tu tens me dado muitas respostas. Agora mostre-me, eu suplico-te, o que vais fazer com Mahmoud. Gostaria de dar alguma palavra de conforto a Tony. Senti-me impelida a abrir a Bíblia, e a passagem seguinte parecia saltar das páginas de Gênesis 22:12. Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhes faça. Oh, obrigado, Pai, suspirei. No café da manhã pude dar segurança a Tony. Querida, nada vai acontecer a seu filho. Não precisa se preocupar. Mostrei-lhe o versículo das Escrituras que havia sido dado. Quer minha fé tivesse sido contagiosa, quer Tony tivesse sido tocada pelo Espírito Santo, não sei. Mas seu rosto descontraiu-se e ela sorriu pela primeira vez em 2 dias. Minha filha e minhas sobrinhas saíram de casa com uma expressão um pouco menos sombria naquele dia. Mas o fluxo de outros parentes e amigos continuou. Alguns dias mais tarde, Raishan anunciou que 7 pessoas, todos amigos queridos e preocupados, estavam esperando lá embaixo para me ver. Eu não queria encará-los sem o Mahmoud. O menino deveria saber de tudo o que estava passando. Fui buscá-lo e juntos descemos para a sala de visita. Ele estava sentado, aprumado em formalidade, quase na ponta da cadeira. Depois do chá com bolinhos e conversas sem importância, um dos presentes limpou a garganta. Fiz-me de aço para o que sabia estar por vir. Bilks, disse um amigo que eu conhecia desde a infância. Nós a amamos e temos pensado no que você fez. E temos uma sugestão que pensamos será de alguma ajuda a você. Sim. Ele inclinou-se para a frente e sorriu. Não declare publicamente seu cristianismo. Você quer dizer que devo conservar minha fé em segredo? Bem, não posso, disse eu. Não posso fazer jogos com Deus. Se devo morrer, morrerei. Todos os 7 pareciam ter se chegado mais perto de mim. Um antigo amigo de meu pai olhava-me fixamente. Eu estava a ponto de devolver seu olhar, mas contive-me a tempo. Eles pensavam ter o meu bem-estar em mente. Sinto muito, disse eu. Simplesmente não posso fazer o que pedem. Expliquei que minha fé havia se tornado a coisa mais importante da vida em pouco mais de um mês. Não posso guardar segredo dela, disse eu. Citei-lhes a passagem bíblica onde o Senhor diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 20, 32 e 33. Mas, disse outro cavalheiro idoso, você se encontra em uma situação muito peculiar. Eu tenho certeza de que Deus não se incomodaria se você se conservasse em silêncio. Ele sabe que você crê nele, e isso é suficiente.
Ele citou a lei do Alcorão sobre a apostasia. Temos medo, disse ele, de que alguém a assassine. Sorri. Ninguém me acompanhou nesse gesto. Era uma discussão inútil, como eles também perceberam. Ao se levantarem para sair, deram-me o ultimato. Lembre-se, Bilks, se tiver problemas, nenhum de seus amigos e ninguém da sua família poderá ficar ao seu lado. Os que mais se importam com você terão de voltar-lhe as costas. Assenti com a cabeça. Compreendia bem suas palavras. Agora desejei que tivesse mandado Mahmud ir brincar no jardim, para que não tivesse ouvido essa conversa. Ao olhar para ele, sentado em sua cadeirinha ao meu lado, ele simplesmente sorriu. Está tudo bem, ele parecia dizer. Ao preparar-se para sair, o grupo estava quase chorando. Uma amiga íntima de minha mãe beijou-me. Adeus, disse ela. Repetiu a palavra com uma ênfase estranha. Desfez-se em lágrimas, desprendeu-se de mim e saiu apressadamente. A casa parecia um túmulo depois deles terem ido embora. Até o brincar de Mahmud, geralmente barulhento, estava muito calmo. Passaram-se 3 semanas nas quais o único som em minha casa eram as vozes abafadas dos criados. Se não fosse pelos Mitchell, pelos Old e por nossas reuniões de domingo, pergunto-me a mim mesmo se a Guerra Fria não teria dado resultado. Cada dia a linha de batalha da família podia ser vista mais claramente. Podia ser percebida na raiva do rosto de um primo a quem encontrei no bazar, sentida no olhar de desprezo de um sobrinho por quem passei na rua em Rawalpindi. Estava na voz gelada de uma tia que telefonou para dizer que não podia comparecer a um almoço. O boicote havia começado. Meu telefone permanecia em silêncio e ninguém puxava o cordão do sino do meu portão. Nenhum membro da família veio me visitar, nem mesmo para me repreender. Não podia evitar as lembranças de um versículo do Alcorão, Surá 74:20. Se renunciardes à fé, certamente causaste mal à terra e violastes os laços de sangue. Assim são aqueles sobre quem Alá pôs a maldição, deixando-os destituídos da visão e da audição. De uma maneira muito real, isso estava acontecendo. Eu tinha violado os laços de sangue e, indubitavelmente, não veria mais minha família, nem dela mais ouviria. A conversa e riso normal de minhas criadas havia se amainado enquanto entravam e saíam de meus aposentos. O máximo que conseguia tirar delas era um sim, Begum Sahib. E então, certa manhã, o boicote sofreu uma mudança estranha. Ouvi um leve barulho na porta. Voltando-me, vi Nurjan entrar silenciosamente a fim de fazer-me a toilette. Sua exuberância havia desaparecido. Raishan entrou ainda mais solene do que de costume. Ao começar suas tarefas, não falaram e o olhar assombrado de seus rostos incomodava-me. Esperei que dissessem alguma coisa, mas Nurjan continuou sua tarefa em silêncio, sem a conversa costumeira. O rosto de Raishan parecia de granito. Finalmente, com um pouco do antigo fogo na voz, eu disse: Está bem. Posso perceber que algo está errado. Digam-me o que é. Pararam de escovar enquanto me davam as novas. A não ser Raishan, que estava à minha frente, todos os outros criados cristãos, inclusive o Mazur, havia fugido de casa no meio da noite.